fermento. Em 1 Coríntios capítulo 5, nós vemos que Paulo aborda uma questão muito séria que havia na igreja de Corinto, que era o caso de uma pessoa estar tendo relações sexuais com a sua madrasta. Este pecado, ele é lamentável, ele é horrível diante dos olhos de Deus, tanto que é condenado na lei de Moisés, como era também muito mal visto na sociedade romana daquele período. E o conselho de Paulo para a igreja de Corinto é que este homem deveria ser punido exemplarmente e excluído da comunhão da igreja para que o seu mau exemplo não servisse como uma má influência para as demais pessoas. E Paulo usa nesse contexto a exemplificação de que um pouco de fermento é suficiente para levedar toda a massa. E isso é verdade no que se refere também ao pecado. Às vezes, um pouco de pecado é suficiente para contaminar todo um grupo. Às vezes, um pouco de falta de um ou poucos indivíduos é suficiente para prejudicar toda uma igreja. Por isso é necessário a gente ser muito rígido, ter os olhos bem atentos e ter uma postura muito firme frente ao pecado. O pecado não pode ser acobertado. O pecado não pode ser tratado como algo bem-vindo. O pecado não pode ser diminuído aos olhos de ninguém. Ele precisa ser encarado, precisa ser tratado, precisa ser confrontado, precisa ser eliminado. Um pouco de pecado pode contaminar muita gente. Um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Que nós tenhamos atenção, às vezes, a pequenos pecados presentes em nosso dia a dia, que nós muitas vezes consideramos-los inofensivos, simples, e deixamos ele ali onde está. Mal sabemos o mal que nós podemos estar fazendo para a gente mesmo, ao permitir que um pouco de pecado permaneça em nosso coração, em nossa vida, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa igreja, em nossa sociedade. Que Deus nos ensine a termos posturas firmes, corajosas, rígidas para com o pecado, para que um pouco dele não ponha tudo a perder, para que um pouco de pecado não estrague tudo. Vamos orar? Senhor, faze-nos entender a seriedade com que o pecado precisa ser tratado. Ele não pode ser visto como algo inofensivo, porque não o é. Ele deve ser tratado de maneira firme, de maneira corajosa, decidida e confrontadora, para que ele não possa trazer maiores danos para cada um de nós. Nos ajuda a eliminar o mal do nosso meio, nos ajuda a confrontar o pecado. Não permita que um pouco de fermento levede toda a massa. Em nome de Jesus. Amém.